Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Parambadum, pum, 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 parambadum, pum, 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 parambadum, pum, 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 parambadum. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
seguirão as suas leis, os sinais da sua vida vai se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Cantemos. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os inimigos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória,
Graça e paz, queridos. Bom dia. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor. Louvamos a Deus pela classe, as classes que funcionaram já agora de manhã, a classe de adolescentes, classe de juniores e a classe única aqui no Salão da Mocidade. Nós louvamos a Deus pelos nossos visitantes também que está em nosso meio. Na verdade, irmã Iris não é visitante, né, irmã Iris? Seja bem-vinda, irmã Iris foi um bom tempo daqui da primeira igreja e hoje está aqui retornando. Deus abençoe. Nós vamos estar recitando agora Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: estou executando um grande projeto e não posso descer. Vamos colocar de pé neste momento, irmãos. Ficamos sentados um bom tempo. Agora nós vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Se fôssemos contar as tuas maravilhas, ficaremos aqui o dia inteiro, porque tu és tremendo, Pai. Estamos aqui mais uma vez para aprender mais do Senhor, para fazer as nossas petições, para estarmos unidos uns com os outros em comunhão, Senhor. Como é bom estarmos aqui na tua presença, Senhor. Não existe lugar melhor para estarmos do que na tua casa. O salmista Davi, ele declara nos Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bom estarmos aqui, Senhor. Te pedimos que o Senhor coloque esse mesmo sentimento do salmista Davi e esse mesmo sentimento de nós que estamos aqui no coração dos teus servos que estão em casa, Pai. Visita cada um nas suas necessidades, meu Pai, e tem misericórdia, Senhor. Abençoa. Neste momento nos lembramos da irmã Ruth, a irmã Mary Ruth, ó Deus, irmã da tua serva Vasti. Chegou ao nosso conhecimento aqui que ela está internada, Senhor, teve 2 convulsões. Te pedimos neste momento que o Senhor continue ali presente naquele hospital com a tua serva, Pai. Dando sabedoria à irmã Vasti, dando força, Pai, para estar junto com a sua irmã. Nós cremos que o Senhor já está atendendo nossa oração, porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus onipresente, Pai. Estás aqui em nosso meio e estás presente em todas as igrejas que estão reunidas nessa manhã. Ó Deus, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Vamos adorar o Senhor juntamente com o grupo de cânticos. Pedir à igreja para ficar de pé, para a gente adorar com esse cântico, que é um salmos. Cantai ao Senhor um novo cântico. Que a cada dia nossos lábios possam estar cantando ao Senhor sempre um novo cântico com alegria. Ei. Probleminhas técnicos, vai já normalizando. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, no seu santo templo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Queridos, o irmão... Ei, som. O irmão Marcos pede aos irmãos que, por gentileza, não movimentem as cadeiras, porque já está no jeito da transmissão, não é isso, irmão? Então, por gentileza, deixem elas nos lugares que estão. Muito obrigada, viu? Teremos agora as nossas comunicações, fiquem atentos aí, por gentileza. Cesta do Amor, participe junto conosco, irmãos, com 1 quilo de alimento. A Feira Missionária. A Feira Missionária já está funcionando e precisando de doações dos irmãos para trabalharmos em prol da nova campanha de missões estaduais que será lançada no final deste mês. Traga qualquer coisa para ajudar, separe um tempo, separe algo e venha contribuir com esta obra missionária. Quem puder vir também ajudar nos dias da feira, será interessante, né, irmãs? Para estarem aqui orando, até evangelizando também quem vier comprar. Atenção, homens. Olha, tem bastante homens aqui também hoje, glória a Deus. Voltaremos às nossas atividades, aguardamos todos vocês. A ideia, irmãos, é que a família venha para a igreja às 17 horas, as mulheres vá para a MCM, as mensageiras vá para as mensageiras, os embaixadores para os embaixadores e os homens para a sociedade de homens. Então, vamos fazer valer, irmãos, vamos funcionar, voltar, né, aos nossos trabalhos, que é muito bom. Então, homens, estejam atentos, que hoje terá reunião. É isso, irmão Ananias? Hoje terá reunião de homens? Ok, a partir das 17 horas. MCM também, todos os domingos. Então, hoje já viu o esposo, a esposa, já vem para MCM e reunião de homens. Unijovem está acontecendo todos os sábados, a partir das 17h30. EBD, domingo, 9 horas, estamos funcionando já com as classes de crianças, adolescentes e classe única com jovens e adultos. Ainda continuamos pedindo aos irmãos que tragam seus filhos e tragam também, incentive os nossos adolescentes a estarem aqui. Inclusive, no próximo sábado, teremos já a reunião com os adolescentes, o culto com os adolescentes. Então, pedimos aos irmãos que tragam eles, incentivem e estejamos orando também pela união de adolescentes da nossa igreja. Classe de batismo hoje começa às 17 horas. Caso você queira ser batizado, venha fazer parte dessa classe. Cantina. Como foi proposto na reunião de líderes, todos os domingos teremos cantina e cada ministério estará responsável em realizar a cantina. A escala encontra-se na secretaria. Hoje teremos caldo quentinho com o Ministério de Finanças da igreja. Então, os irmãos apoiem. Quem puder vir e apoiar, é bom ajudar. Atenção, líderes da MCM, mensageiras do rei, embaixadores, jovens, homens e promotores de missões. Terça-feira, 19 horas, a próxima terça-feira, reunião presencial com urgência. Teremos agora a abertura de missões estaduais, a entrada das bandeiras e a irmã Lurdinha também estará na direção. Tá desligado. Só um minuto.
esse ano a gente continua com as dificuldades, mas o Senhor é maior do que qualquer dificuldade. E não temos que olhar as barreiras. E temos que agradecer a Deus, porque devido a tanta luta que o mundo está passando, mas nós temos que agradecer a Deus porque nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, porque o Senhor nos poupou dessa luta que o mundo está passando. E temos que agradecer ao Senhor e continuar fazendo a obra. Nós temos várias estratégias que nós podemos estar usando. Se você não pode ir, porque missões se faz com os pés que vão, com o joelho que se dobra para orar, com o coração que doa. Se você não doa de coração, será que o Senhor recebe? Eu amo missões, e vocês? Temos que fazer a obra, porque o dia final, o Senhor não vai cobrar de Pedro, João e Maria, Ele vai cobrar de cada um de nós aquilo que nós não fizemos. Temos que aproveitar todas as oportunidades. O nosso tema, eu não sei porquê, saiu de acordo, acho que é o que o Senhor quer. Nós já temos aqui na igreja o estudo de Neemias, e a divisa desse ano está voltada para o livro de Neemias. E nós estamos assim bem focados e com todo o livro de Neemias na cabeça, aqueles que estão acompanhando os estudos, e a Convenção Batista Baiana parece que também está ouvindo e fez igual. Louvado seja Deus. Vamos estar recitando. O tema, ele fala, reaja, vamos reconstruir. Nós temos ainda muitas novidades para fazer aqui na igreja, mas vai ser tudo na dependência do Senhor, no tempo dele, porque o tempo do Senhor não é o nosso. Reaja com inteligência, mesmo quando nós formos tratados com ignorância. Temos que reagir com inteligência. A melhor resposta, o mundo diz, né, que é aquela que não se dá. Porque nós estamos passando as dificuldades, estamos vendo aí assim que as coisas não estão sendo feitas como realmente deve ser. Nós, como os cristãos, estamos assim cumprindo aquilo que foi determinado. Mas a gente vai em uma fila de banco, a gente vai no supermercado e a gente não vê tanta restrição como deveria ter. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos reagir daquela forma que o Senhor nos orientar. Então, vamos recitar a divisa. Neemias 6:3. Quem recebeu o boletim, tem aí. Vamos estar lendo junto. Vamos lá? Estou executando. Então, nós estamos aqui agora executando. Assim? Neemias 6:3. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Que nós possamos, assim, estar indo. Se você não pode descer, porque não tem ônibus, você não pode vir à igreja porque a dificuldade está grande, nós sabemos, mas temos que aproveitar todas as oportunidades e fazer missões. Vamos estar nesse momento orando. Eu peço à irmã Nina que ore, pedindo a direção do Senhor e já agradecendo pela essa campanha de missões. E vamos juntos, irmãos, estar contribuindo com na feira. Aqueles irmãos que estão livre, que pode vir, vontade de vir eu tenho, mas eu não sou tão livre ainda, mas você, em nome de Jesus, livre do trabalho. Então, vamos estar orando agora com a irmã Nilda. Isso, vamos orar então. Muito importante e oportuna a palavra da irmã Lourdinha, né? Vamos descer, tem gente que não quer, teme até pegar um transporte. São muitas as dificuldades, mas ela deu um exemplo só simples. Vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor, então, e que tenhamos essa coragem, como Neemias teve, que sejamos Neemias, novos Neemias. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome por este dia, pela liberdade que temos de te cultuar, Pai, estarmos aqui, mesmo em meio a desafios, estamos vencendo, Pai.
E queremos mais uma vez entregar mais uma campanha que está iniciando nessa Bahia, em especial nossa igreja, que tenhamos coragem como Neemias teve, né? Que tenhamos essa iniciativa e exemplo do teu servo Neemias, ó Deus. Que possamos reagir a esses tempos difíceis, vencer as nossas emoções, nossas limitações e amar cada vez mais o teu reino, o teu chamado, o teu ide, enquanto indo possamos proclamar o teu evangelho. Porque a missão, nós sabemos de Satanás, o nosso adversário é que tenhamos, que recuemos, que não avancemos, que tenhamos medo e que ele avance. Mas a tua palavra sempre avançará, Pai Santo, porque o cristianismo ele não começou em um dia, um mês, um ano, é muito tempo, né? São milênios e milênios que vivenciamos o cristianismo, o teu evangelho aqui. E lembramos dos heróis da fé, ó Pai, que sigamos os seus exemplos. Nós te pedimos que o Senhor nos dê coragem. Obrigada pela vida da irmã Lourdinha, que tem se dedicado a esse trabalho, que vem à frente para estar propagando, chamando a tua igreja, encorajando a mais um desafio de campanha. Que a nossa Bahia, a Bahia Batista, aqui em Ilhéus, nossa cidade, possa estar crescendo e toda a Bahia avançando, levando o teu evangelho, reagindo, ó Deus. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que alcancemos, não só alcancemos, mas ultrapassemos mais uma vez o alvo, para que essas famílias missionárias, os teus servos missionários que se dispuseram, disseram, eis-me aqui, eu vou. Eles não disseram, eis-me aqui e envia o meu irmão lá. Mas eles foram e estão levando o teu evangelho. Que haja multiplicação, Pai, do teu evangelho aqui em Ilhéus, aqui na Bahia. Que haja multiplicação de missionários também, ó Pai, na convenção. Que o Senhor esteja desde já trabalhando também com aqueles que estão no escritório, desde a administração, o secretário executivo, o nosso líder de missões, o coordenador de missões na Bahia, para que sigamos em frente em mais uma campanha vitoriosa. Que reajamos, ó Deus, porque somos mais que vitoriosos em Ti. Te adoramos, te louvamos em tudo, no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina hoje e sempre. Amém. Vamos lá, irmão, o tema que os irmãos falaram devagarzinho para mim. Reaja. Vamos reconstruir. Vamos lá, o tema 1, 2, esse. 3. Reaja. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir, sim. Não tem pandemia, não tem nada, porque o Senhor é maior do que tudo. E em Jesus somos mais do que vencedores. Vamos entoar um cântico, né, especial. Fala da colheita. A gente vai aprender ainda o hino oficial, que é Reaja, mas vamos cantar colheita. Que possamos fazer discípulos em todo o tempo. Prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos. Prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião. Não despreze as feridas das tuas mãos. De lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Este é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião.
de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Amém. Amém, queridos, que possamos realmente fazer discípulos. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos do Ministério de Louvor, da secretaria, que Deus abençoe a vida de vocês. Achei muito boa a ideia das cópias, né, das músicas, para estarmos acompanhando agora de manhã aqui. E podemos aproveitar também para os PGMs, né, essas cópias dessas músicas. Nós estaremos agora, passando para o dízimos e ofertas. Pedimos ao irmão Jair, por gentileza, que nos auxilie aqui no gasofilácio. Irmão Eupídio estará louvando ao Senhor. Amém. Na misericórdia, viu, irmãos? Tempo desse aí atrás, a irmã Auristela falou, tomem a vacina. Eu não sabia como era pesado, viu? Eu tomei sexta-feira à tarde e eu ainda estou aqui com o corpo ainda dolorido, parecendo que um trator. Eu tive a Covid e foi assintomático. Aí a Anne falou, agora você está vendo o que foi que eu senti, né? Porque derruba a gente. Mas é o Senhor que nos sustenta a cada dia. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Quem souber pode acompanhar, tá? É uma canção que fala muito aos nossos corações, uma verdade que a gente precisa proclamar a cada dia, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Medite nessa palavra. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus planos vão além do que eu possa imaginar. Oh, cante. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural
e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa pro pássaro voar, fez os céus e pôs estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar, fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia vem, o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Deus está cuidando, você acredita? Cuidando de tudo, e o que a gente tem que fazer é confiar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, bendito e amado, só estarmos aqui, Senhor, livres, podendo glorificar o teu santo nome, proclamar o teu evangelho, já é um milagre, é um detalhe que o Senhor cuida, em que muitos outros lugares neste momento, Pai, não podem falar do teu evangelho. Este dia é um momento de lançamento das missões estaduais, e que o Senhor possa estar tocando em cada coração, Pai, daquelas pessoas que proclamam o teu evangelho, que o Senhor possa as guardar, ó Deus, em cada canto deste mundo, que ao falar da tua palavra, a semente possa estar plantada no coração de cada um deles, e eles possam sentir o teu agir. Cuida de cada um deles, Pai. Abençoa neste momento, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão enfermas, precisando de um acalento do Senhor, precisando da cura, que o Senhor possa estar consolando os nossos corações, ó Deus. Abençoa os dízimos, ofertas que foram alçados aqui, ó Deus, na tua presença. Abençoa cada família aqui representada. Cuida, Pai, e vai enchendo os celeiros dos teus servos em todos os lugares dessa terra, Pai. Obrigado por tudo. Continua conosco essa oração que fazemos. Em nome de Jesus. Nós estaremos passando a palavra ao pastor Robson, mas antes eu gostaria de orar pela vida dele. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e já falou muito aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor. Te pedimos agora pela mensagem que o Senhor tem para a tua igreja, Pai, através do teu servo. Usa o teu servo, Senhor, fortalece o teu servo cada dia mais, dando saúde, dando muita sabedoria, Senhor, do alto, e que ele venha mais uma vez
transmitir o teu recado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Estamos com essa pequena dificuldade desse ruídozinho de som, mas a gente sabia que a adaptação aqui embaixo teríamos alguns problemas, né, Carlos? Natural. Aqui, para quem está aqui no fundo, está muito confortável. Um retorno de som magnífico. A live eu imagino que também esteja bem, né, Marcos? E aí a gente fica com esse ruidinho aí, lá no fundo, que às vezes nos chateia um pouco. Mas é o equipamento daqui de baixo, não é o mesmo equipamento do templo. Então, lá da nave do templo. Então, é muito comum que tenha essas dificuldades. Semana interessante. A vida vai passando. E nós estamos vencendo. E no dia que esta vida aqui passar, teremos vencido de vez. E isso é muito bom. Bom também ver todos os irmãos aqui, porque esses dias que passaram de festa popular, é uma festa também que está no calendário da igreja, não da igreja protestante, não da igreja batista, mas está no calendário da igreja, de uma igreja hegemônica, e espero que... Alguém me pediu assim, pastor, porque quarta-feira eu sempre dou o estudo, né, sobre essas festas populares. E aí eu disse que no ano que vem eu vou dar o estudo, porque eu queria continuar Neemias. Alguém me disse, pastor, eu vim aqui esperando o estudo. Aí a outra... A pessoa disse, pastor, eu estava esperando o estudo. Aí quando a terceira pessoa me falou, eu disse, não. Mas na quarta-feira eu não falarei. Eu vou fazer uma pequena cirurgia. É um pequeno procedimento na boca. E o nosso querido vice-presidente, irmão Edivaldo, estará falando. Então não será, a não sei que Edivaldo queira, né, dar esse estudo. Ele é uma pessoa, inclusive, muito capacitada para isso, né, porque esteve nesta igreja sendo como sacerdote dela e também é mestre da história da igreja, sabe como essas coisas foram sendo introduzidas no calendário. Tá certo? Vamos abrir então as nossas Bíblias hoje no livro de Apocalipse, capítulo 9. Vamos ler 12 versículos. Orem para que, pela motivação da igreja cristã no mundo, os dias de pandemia não deixaram apenas um saldo de pessoas mortas, mas deixou um saldo de doentes, psiquicamente doentes e emocionalmente doentes. Isso tem atrapalhado os relacionamentos nas famílias, tem atrapalhado os relacionamentos nas empresas, tem atrapalhado os relacionamentos também nas igrejas. Oremos para que a nossa fé a cada dia esteja firmada em Cristo, para que a nossa esperança seja posta somente nele. Apocalipse 9. Fiquei muito feliz, viu, de saber que os homens estarão reunidos na próxima quinta-feira. Hoje, domingo,
às 17 horas. Parabenizar aí a direção da União Masculina, uma vez que os embaixadores e as mensageiras já estão voltando. Parabenizar a União Masculina, parabenizar a União Feminina, que já voltou já há algum tempo. Coisa boa. Quero também esclarecer aos que estão nos assistindo que tivemos um problema de internet, um problema externo, mas que, se Deus quiser, esse culto que está acontecendo agora, está sendo gravado, será colocado no canal. Quem estiver assistindo agora no canal, está assistindo a gravação. O irmão Marcos vai chegar em casa, já vai postar. E pedir a Deus também que isso não aconteça de maneira recorrente, né? Porque hoje é uma ferramenta para aqueles que ainda não podem estar aqui de maneira presencial. Deus abençoe. Diz assim o texto bíblico em Apocalipse 9, de 1 a 12. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como dos escorpiões da terra. E a eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem à plantação ou à árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Foi-lhe permitido que os atormentassem durante 5 meses sem os matar. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos eram parecidos com cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas, e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como os de mulheres e dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas eram como os de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes às dos escorpiões. Na cauda estava seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro ai já passou, e depois disso, 2 ais ainda virão. Nós agradecemos a Deus pela oração que a irmã Liliane fez. Vamos então pedir aos irmãos que se assentem. Só mais uma explicação que alguns também me perguntaram. Quando falamos na última vez sobre a questão do foram feridos 1/3 do sol, aí a Auristela disse aqui na frente, esse foram aí é por conta das vírgulas, né? E a explicação dela foi muito interessante, porque no português é isso mesmo. E alguém me perguntou, não entendi qual foi a dúvida do senhor. É porque no grego não tem esse foram, esse foi, não tem lá no grego. A palavra no grego é destruição, é destruir. Esse foi e esse foram, que é colocado na tradução, é por conta dos tradutores. Não é que esteja errado, é a forma que eles têm para passar. Então, um dos tradutores diz, foi destruído 1/3 do sol, foi destruído 1/3 da lua, foi, né, a ideia de que foi destruído 1/3 de cada um. E o outro colocou, foram destruídos já para os 3. Então, a explicação dela foi interessante, convincente. E a dúvida era exatamente porque no português, no grego, perdão,
a palavra lá é destruíram. É uma palavra que está em voz passiva, ou seja, eles sofrem, eles são pacientes da ação, eles sofrem a ação de alguém que é agente, destrói eles, mas esse verbo aí não tem, só que essa destruição está no passado. Então, na hora de traduzir para o português, a gente pode tranquilamente traduzir foi destruído ou foram destruídos, a depender da escolha do tradutor, de como vai colocar. Se vai colocar foram para os três ou se vai colocar foi destruído para cada um. É só isso, né? Porque quem estava no fundo não escutou direito ela falar e ficou na curiosidade. Eu disse, não, quando chegar então na igreja eu explico, no domingo eu explico. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do 9º capítulo do livro de Apocalipse e as alegorias aí elas não coincidem muito com as atitudes desses símbolos aí, dessas alegorias, porque a gente já percebe logo de cara que uma estrela não abre nada. Uma estrela não tem chave de nada. O que seria, então, essa estrela? A gente percebe lá atrás que as estrelas são pastores, né? Os candelabros são as igrejas, e a gente vê que uma série de alegorias vão tomando forma e dando forma ao livro, mas que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente tem que compreender, por exemplo, estômago que tem paladar, né? Doce na boca e amargo, né, lá no estômago. Então, coisas que a gente precisa estar atento para a gente compreender. A verdade é que a ideia de nós apresentarmos o livro de Apocalipse é a ideia de termos a esperança de tudo que vai acontecer. Esse capítulo 9 traz mais esperança para os nossos corações, e principalmente para aquele que ainda não tem Jesus como seu Salvador, que tem ainda a possibilidade de fazer isso e não passar por esses flagelos da forma que o texto está nos colocando. A gente percebe que começou com a abertura de selos, e agora no sétimo selo começa a tocar trombetas. Cada trombeta tem o seu acontecimento. Nesse processo de tocar trombetas, nós vamos ver outros números que vão acontecer, 4 anjos que vão sair, mais adiante lá no capítulo 9 nós vamos ver isso. Mas aqui, logo nesse início, a primeira coisa que a gente vê é que cai uma estrela do céu sobre a terra. Alguns comentaristas dizem que essa estrela que cai do céu é um anjo. A dificuldade é saber se esse anjo é um anjo mau ou se esse anjo é um anjo bom. A gente tem o entendimento de que anjo caído é anjo mau. Mas no processo do acontecimento, parece um anjo lançado para um fim, para um propósito específico. Por que anjo? Porque eu acabei de dizer que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, é complicado uma estrela que tem uma chave e que tem o propósito de fazer algo. Essa estrela provavelmente é um mensageiro que vai fazer ou realizar um feito divino. Quando a gente chega no verso 2, diz, quando ela abriu o poço, ou seja, ela tem atitude, né? Então, uma estrela que tem atitude, provavelmente está falando de algo que veio para executar o juízo divino. Então, quando ele abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, como algo que está guardado para aquele período. Quando a gente lê o livro de Jó, nós vamos ver que tem saraivadas de fogo preparadas para um período do fim. Deus, falando com Jó, pergunta para ele muitas coisas difíceis. Dentre as coisas difíceis, uma delas é essa. Me responde se tu sabes sobre o depósito de saraivada guardado para o fim, porque aquele que fez
sabe a época, sabe a era, sabe o tempo específico e sabe onde está. E foi dado então a esse anjo o poder de abrir este poço do abismo, e dele saiu toda esta fumaça que acaba de falar o verso 2. O verso 3 diz: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o dos escorpiões da terra. A ideia é que a própria fumaça seja fumaça de gafanhoto. Recentemente a gente viu uma praga de gafanhoto que saiu assolando a terra quase que inteira e chegou aqui na América do Sul. Para a nossa sorte, ficou mais na parte da Argentina e não chegou aqui ao Brasil com força. Chegou ao Brasil, mas não chegou com a mesma força. E a gente sabe que existem pragas de gafanhoto, que acontece muito, isso acontece muito no Oriente Médio, acontece muito de destruir lavouras, e a gente sabe também que gafanhoto vem para destruir. Tem alguns com nomes, a gente vai ver daqui a pouco no livro de Joel. Lembra que a gente estudou antes o livro de Joel, exatamente para que a gente chegasse, lemos também o livro de Daniel, porque muitas dessas alegorias estão lá nesses livros do Antigo Testamento, estão também aqui no livro do Novo Testamento, a saber, o livro de Apocalipse. E esses gafanhotos não vêm aqui para destruir lavoura. Ele tem um outro poder. Diz o verso 3: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como os dos escorpiões da terra. Meus irmãos, eu fico pensando, tem alguns textos da Bíblia que falam lá no hebraico de cobra alada. A ideia de serafim seria de uma serpente alada. Se tivesse serpente que voasse, hein? Que sufoco, que suplício. Micael, quando quer chatear a mãe, bota lá num vídeo do YouTube com uma serpente andando. Diz: minha mãe, venha ver esse vídeo, venha ver. E ela sempre cai. Quando ela olha aquela serpente, é aquela inimizade, né, que foi colocada entre a mulher e a cobra lá desde o Éden. Ela não suporta. E eu não conheço mulher que suporte serpente. São poucas delas que deixam de ter aquele medo, aquele horror por serpente. Imagine uma cobra voando, né? Aqui, escorpiões que voam. São gafanhotos que têm poder de picada de escorpião. E o propósito não é de matar. Esse é o maior problema. É um propósito de causar sofrimento. Verso 4: a eles foram dadas ordens para que não causasse dano à vegetação da terra, nem à plantação, ou a árvore alguma, mas somente aos que não tivessem o selo de Deus na testa. Você que nos ouve, não tem o selo de Deus, faça um propósito, uma aliança com o Senhor. Dá tempo. Até que Jesus volte, você pode ser um servo dele. Você pode fazer esta aliança. E não sofrer muito mais do que o sofrimento de gafanhotos com ferrão de escorpião, não sofrer o poder ou o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Mas foi-lhe dado esse poder, o poder de fazer sofrer. Lembram que nós falamos de uma coisa essencial? Foi ferido um terço disso, que foram as águas. Tanto comida quanto água, né? Porque um terço dos peixes e dos animais marinhos foram também feridos. E as águas doces, um terço delas. Foi ferido também um terço de água doce. E eu comecei falando sobre a gente ter cuidado e orar pela igreja para que ela continue firme, porque as pessoas estão psicologicamente, psiquicamente abaladas, emocionalmente abaladas, nesses dias pós ou durante pandemia. E é mais ou menos isso que acontece aqui. Imaginem pessoas
que têm medo de sair de casa, ou mesmo em casa sofrem danos de picadas de escorpião. E essas pessoas não podem, elas não morrem e ficam sofrendo aquele dano todo o tempo. Imaginem como fica a cabeça dessas pessoas. Existem algumas dores que eu não desejo àquele que se constitui meu pior inimigo. Dor de cabeça, principalmente enxaqueca. Dor de ouvido, meu Senhor. Dor de dente, Pai do céu. Eu não desejo uma crise renal para meu pior inimigo, aquele que se constitui, porque eu não quero me constituir inimigo de ninguém. Não desejo, porque são dores terríveis. Meus irmãos, dor é uma coisa chata, ruim. Uma vez uma ovelha na cidade de Lençóis tomou uma picada de escorpião e ela ficou numa situação tão chata, correu para o hospital e ela disse: não, pastor, eu não tenho medo de morrer da picada não, porque a gente já vai ser atendido aqui. A minha chateação é essa dor que não passa. É uma dor insistente. Eu nunca fui picado, espero também nunca ser, mas ela disse: é uma dor insistente, é como se a agulha estivesse entrado e continuado ali. Porque entra o ferrão e ali fica o veneno, então continua aquela dor. E esse sofrimento foi trazido aos homens. Este tormento foi trazido, é o que diz o verso 5, foi-lhe permitido que os atormentassem. Não foi durante uma semana, um mês, não, durante 5 meses, sem os matar. Lembra que muitos desejarão e pedirão aos montes caiam sobre nós, porque desejarão a morte. Meus irmãos, nós estamos vendo uma geração que a depressão já foi chamada por muitos de a doença do século, o mal do século. E a depressão é uma dor na alma tão terrível que cristãos autênticos, pastores, servos de Deus, têm suicidado por causa disso. Como diz um amigo meu, tem suicidado-se a si mesmo, né? Vamos brincar para ver se fica mais leve a situação. É uma dor terrível, um tormento na alma terrível. Eu imagino que seja um tormento ainda maior que acontecerá nesses 5 meses. A dor causada por eles era como a da picada de um escorpião. Pense nisso de maneira constante durante 5 meses. Você precisa ir no supermercado, não vai, porque tem um enxame ali, uma série de escorpião, mas que estão o ferrão está no corpo de um gafanhoto. E ele vai causar um dano terrível. E você fica pensando como é que faz, vai no supermercado, não vai, chega no supermercado, não tem ninguém no supermercado, por quê? Porque as pessoas que trabalham ali não podem ficar com ele aberto, porque os escorpiões entram voando, são os gafanhotos que entram voando como escorpiões, e não dá mais para ir à igreja, por quê? Porque existem gafanhotos que estão voando e o ferrão deles é ferrão de escorpião. Quem já se deparou com o enxame de abelha no tempo de mudança, no tempo que ela está migrando? Alguém aqui já se deparou? É um negócio que atormenta, não é? Amedronta. A primeira atitude que se deve tomar é deitar e ficar quieto. Pelo menos foi essa orientação que eu tive. E fiz. E elas passavam por cima num zunido que atormenta qualquer pessoa que está ali
pedindo a Deus para que nenhuma delas esbarre. Tem alguns vídeos na internet de pessoal que faz, que anda de bike, que faz trilha de bike, que encontra. É um negócio engraçado de ver, mas terrível de se imaginar ali. Que um sai por cima do outro e empurrando o outro e batendo nas orelhas e aquele enxame passando e zunindo. Pode matar, a depender da quantidade de picadas e principalmente se a pessoa tiver alergia. Uma pode matar. É verdade, Ana. Meus irmãos, imaginem esse tormento de gafanhotos com ferrão de escorpião. A gente pensou que a gente estava atormentado, não foi? A gente pelo menos tem alguma escolha ainda e algumas proteções. Eu fico pensando, esse seria um tormento muito pior. E a gente pensou que a morte que é terrível. E eu venho falando aqui, não é a morte que é terrível. A morte às vezes é muito boa, né? Terrível é não morrer e continuar sofrendo. Isso é terrível. E é isso que acontece aqui. E há um propósito nisso. É para que o mundo, dentro desse tormento, talvez procure o entendimento de arrepender-se e parar com as práticas idólatras, as práticas de feitiçaria. Este é o entendimento. A gente vai ver lá na frente, no capítulo 9. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Eu ontem estava em casa, eu baixei um jogo no meu computador por causa do meu filho. Porque eu falei com ele, olha, tem jogo que eu não quero que você jogue. Ele é sozinho. Eu, quando jogo no computador, parece que eu estou perdendo tempo. Não é algo que me traga algum lazer. Mas na presença dele é diferente, né? Ele é um companheiro que traz alegria ao coração. E ele nasceu assim, gozador, igual a mim. Quando eu faço umas besteiras, ele se acaba, se enrola de rir. E eu fiz isso. Mas eu, enquanto estava fazendo isso com ele, eu pensei, olha, um computador na sala dele e um computador no meu escritório, e a gente brincando em alguns momentos. Ele fica pensando na folga, né? Para a gente poder brincar. Eu disse, olha, eu só vou brincar desse aqui. E tal, eu não gostaria que você brincasse, porque vicia muito. E esse aqui tem estratégia, inteligência, né? É um jogo de batalha naval. É uma batalha... É como na Guerra Mundial. Aí escolhe, compra o navio, né? Tem os encoraçados, os torpedeiros, né? Tem uma série de navios diferentes. Aí aprende também sobre aquilo, monta a estratégia, aprende a ler o mapa ali, a fazer uma estratégia diferente, aprende uma série de coisas. Eu disse, esse aqui dá para a gente brincar. E aí a gente brinca. E eu fiquei pensando enquanto nós brincávamos. Eu disse, meu Deus, nós temos tudo dentro de casa hoje. TV, canais de todos os tipos. Dos que a gente quiser. Lazer, temos em casa hoje de todos os tipos. Comida, a gente pode pedir para chegar em casa de todos os tipos. Existe um conforto e uma falsa ideia de bênção. E um distanciamento cada vez maior uns dos outros. Porque antigamente a gente jogava bola e um pegava no outro, e um puxava o outro, e um irritava o outro. E eu comecei a perceber como até a irritação que a gente faz uns aos outros é uma coisa boa, é benéfica, porque também faz parte do relacionamento. Depois, quando vem o perdão, é aquele bálsamo, né? É igual a história, a piada lá do doido que bate o martelo no dedo, e alguém pergunta assim, isso não dói não? Ele diz, doer dói, mas quando para é bom, né? Como a gente está ficando num comodismo,
porque temos um conforto que traz uma falsa ideia de bênção. E por conta dessas coisas, parece que a gente não precisa mais da igreja e nem precisa mais de Deus. Parece que o que a gente precisa é de um bom emprego, de uma boa posição e de uma conta corrente recheada. E como às vezes as nossas dificuldades nos traz coisas boas, relacionamento. A gente compartilha as nossas dificuldades com o outro e o outro se condói das nossas dificuldades e às vezes nos ajuda. E isso cria um vínculo, mas às vezes estamos nos nossos tronos e às vezes isso nos dá uma falsa ideia de bênção. Aqui o tormento vem para isso. Para tirar a gente dos nossos comodismos, da nossa poltrona confortável, para tirar a gente daquilo que a gente não deveria estar e nem viver, porque o conselho do Evangelho é que quando a gente fosse, não levasse 2 túnicas, 2 alparcas, e quando ficasse numa casa, não procurasse privilégios de casa em casa. A ideia do Evangelho é que a gente pudesse compreender isso, nós, os selados do Senhor, pudéssemos compreender isso e pregar o Evangelho e isso ser a nossa vida, de fato, a nossa vida. E muitos de nós estamos idolatrando tantas coisas que não tem nada a ver com Deus e nem com o Evangelho, porque estamos no nosso comodismo. Muitos não têm o selo e não sabem. Muitos acham-se trigo e são joio no meio do trigo. E talvez descubra que é joio de uma forma muito complicada. Me lembro de uma mensagem que Ana pregou uma vez e mexeu com a igreja. E trouxe a reflexão. Meu filho chegou em casa dizendo assim: meu pai, olha, eu acho que eu fui bem, eu acho que eu não fui mal ali não. As respostas que vinham na minha mente, no meu coração, parece que eu não tô, parece que eu estou bem. E trazia esta ideia da gente fazer essa reflexão. A gente precisa se descobrir trigo, alimentando o mundo. Porque, meus irmãos, pensem nesses que vão passar por este tormento aqui, porque não são selados. E talvez não sejam selados porque nós estávamos no nosso comodismo, no nosso conforto, no conforto do nosso lar, vivendo este evangelho fofinho que é apresentado nesses dias. O evangelho que não precisa de sacrifício. Um evangelho que não é bíblico, e a Bíblia diz que misericórdia quer e não sacrifício, mas ao mesmo tempo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que diz que nós, se queremos seguir a Jesus, precisamos tomar a cruz de cada dia. E às vezes a gente tem buscado privilégio em cada lugar que a gente vai, a gente quer ser, ter, viver, mas não quer compartilhar aquilo que precisamos compartilhar. Isso tudo vai trazer uma série de pessoas para este dia, para um tormento muito grande. Tormento de escorpião que voa. A gente vê, uma vez eu vi uma barata rodando a igreja e fiquei quietinho o culto inteiro, porque eu sabia que se dissesse assim, olha, alguém vê essa barata, mulher, homem, ia saltitar, ia demonstrar o que não deveria mostrar. Meus irmãos, imaginem um gafanhoto com ferrão de escorpião. Verso 7. Os gafanhotos eram parecidos com os cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça coroas douradas e o rosto deles era como o rosto humano. Tinham cabelos como os de mulher e dentes como os de leão. Agora ficou um pouco pior, porque imagine esse gafanhoto picando como escorpião e mordendo como leão. Eu acho que esta ideia do cabelo como de mulheres é a ideia da juba, né? Não querendo dizer que as mulheres têm juba, mas porque a juba é grande, né? Então a ideia aqui talvez seja ter esses cabelos grandes como os das mulheres.
e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Meus irmãos, só o som das asas trará tormento para a humanidade. Mas eles vão picar apenas quem? Quem não tem o selo de Deus. Faça uma reflexão. Olhe para dentro de você. Senhor, quem sou eu? Sou joio ou sou trigo no meio da tua igreja? Porque, Senhor, eu quero ser trigo. Trigo alimenta. Trigo traz sustento, não é? Trigo não é palha que apenas traz volume, que só presta para ser queimada. Não, trigo serve para fazer o pão, o alimento, para ser assado e para servir de gostosura, e traz também a característica daquele que a gente segue, que é o pão vivo que desceu do céu. Somos seguidores deles, né? Por isso devemos ser de fato trigo. Se a gente abrir em Joel, no capítulo 2, a gente leu Joel quando nós estávamos falando em alguns livros do Antigo Testamento. A gente vai ver essa ideia do gafanhoto. A gente vai ver lá atrás, falando sobre o gafanhoto, logo no capítulo 1, que diz assim, do 1 ao 4. Essa é a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, ancião. Ouvi isto, e todos os moradores da terra escutai. Já aconteceu isto em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Uma pergunta. Contai isto aos vossos filhos, e vossos filhos o transmitirão aos seus filhos, e os filhos desses à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto assolador comeu. E o que o gafanhoto assolador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Isso aí é mostrando a praga de gafanhotos. Quando chega no capítulo 2, falando ainda deles, diz assim, cantaram isso aqui agora há pouco. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão, como a luz da aurora se espalha sobre os montes, assim vem um povo grande e poderoso, como nunca houve antes, nem haverá depois nos anos por vir, de geração em geração. Como é que alguém diz que a gente, quando prega essas coisas, está fazendo medo? É a Bíblia que diz que é dia terrível. Que conversa é essa de, não, porque o Deus que deve ser apresentado é o Deus de amor, amoroso. E quem diz que Deus não castiga, Deus castiga quem ama, diz a palavra. Ana disse, não, castiga não, pastor. É melhor usar a palavra disciplina. Mas aqui morrerá todo aquele que for apanhado de surpresa. É dia terrível, é dia de tremer mesmo, de dar medo. Quem quiser não pregar assim, não pregue. E deixe o povo passar pelo engano e chegar lá no dia sofrer as dores que estão escritas em todos os livros da Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Diz o verso 3, diante dele vai um fogo devorador, e atrás uma chama ardente, e a terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto destruído, sim. Nada lhe escapa. Lembram dos cavalos e o cavalo chamado Morte? O cavaleiro chamado Morte. O verso 4 diz, e ele tem a aparência de cavalos e corre como cavaleiros. Aqui no livro de Apocalipse, a gente percebe, aqui está falando dos gafanhotos, aqui agora a gente percebe que ele tem mais ou menos essa ideia desses cavalos aparelhados, aqueles que andam de uma forma
ordeira, organizada, como preparados para ir para a guerra. É isso que está no verso 9. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como de muitas carruagens de cavalos correndo para o combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes ao de escorpião. Lembram de como introduzimos no domingo passado? É tempo de guerra, meus irmãos. A gente vai perder para o inimigo das nossas almas? É tempo da gente se postar, se colocar a postos, se colocar diante de Deus para fazermos a obra com cuidado, com esmero. O diabo tem nos distraído com confusões pequenas, com pequenos fuxicos, colocado um diante do outro, colocado um contra o outro. Ele tem feito isso com a igreja de Deus. Eu falei do tanto de pastores que ainda dão o nome dos pastores quando falam lá na internet, você fulano, e responde publicamente para um outro. Eu admiro muito um pastor que falou de erros deste evangelho da prosperidade, e ele pontuou erro por erro, mostrando na Bíblia, e alguém foi dar uma resposta a ele lá na internet, e falou o nome dele, deu as respostas e tal, e por que isso? Cheio de arrogância, e ele não deu uma palavra de resposta a esse cidadão. Isso mesmo. Primeiro que ele não citou nome de absolutamente ninguém. É assim, a gente fala do pecado, do erro. Fala assim, mas está lutando um contra o outro, isso não está correto, não está certo. E aí vem os pequenos fuxiquinhos, né? O diabo gosta de semear essas coisas no meio da igreja. A primeira coisa que ele semeia no campo é exatamente uma semente diferente da semente que o lavrador semeou. É a primeira coisa que o diabo faz. Tem gente que se especializa em fuxico dentro de igreja. Não é? Você soube? E tem hora que fala no meio da igreja. E aí sai espalhando aquele negócio. Quando chega lá na frente, quando a gente vai apurar os fatos, a primeira pessoa que falou disse, não, eu não falei assim não. Eu disse o seguinte. O que eu falei foi... Aí quando você vai ver, não era nada daquilo, sabe? A gente tem que trabalhar os nossos corações, porque a gente tem uma obra séria para fazer, e nós estamos em guerra há muito tempo. É uma guerra espiritual que a gente não enxerga. Me lembro do livro Este Mundo Tenebroso, né? Tem o 1 e o 2, que fala sobre a oração. Citei aqui Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, também que fala sobre a oração. Até a forma que a gente ora, às vezes, demonstra a nossa falta de compromisso com Deus. Para ilustrar isso, eu lembro daqueles dois orando, um do lado do outro, um batia no peito e agradecia por tudo que fazia e era, enquanto o outro tinha entendimento da miséria da sua própria vida e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Até o jeito que a gente ora, às vezes, mostra que está faltando compromisso na nossa vida, não enxergamos a gente como de fato nós somos. Existe uma guerra aí e existem coisas que vão acontecer que são terríveis. Na cauda estava o seu poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Aí a gente vai ver aqui o anjo, qual é o nome dele? Tinha um rei sobre eles. Lembra de que a estrela abriu lá? Não se sabe exatamente, mas provavelmente é esse anjo que vai aparecer. O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Engraçado, interessante falar aqui do anjo nas duas línguas. O texto quer abraçar a todos, desde judeus a todos os gentios
que algumas vezes são chamados de grego. Sabe o que significa Abaddon ou Apolion? Significa destruidor. E a gente sabe que existe um tipo de gafanhoto que é destruidor. Mas talvez esse texto esteja fazendo referência ao texto lá do Antigo Testamento. A palavra não é a mesma palavra, não, mas lá quando o Egito está sendo julgado por Deus, no capítulo 12. E aí diz, o verso 22 e 23 diz: pegai um ensopo, um ramo de ensopo, e embebereis do sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a viga da porta e dos batentes, mas nenhum de vós sairá da porta da casa até o amanhecer. Porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios. Lembra que lá é ferido um terço do mar, um terço das águas, um terço dos peixes. Agora, lá na frente, a gente vai ver que um terço dos homens está sendo ferido. E é isso que diz aqui, olha, para ferir de morte os egípcios, e quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Talvez esse texto nos ensine qual é o selo que nós temos. Não que teremos, mas que temos. Eu sei que lá diz na testa, mas na testa pode ser entendimento. Diz na mão, mas na mão pode ser o fazer. Aquele que tem entendimento faz. O selo aí é o sangue do Cordeiro, percebem? E o sangue do Cordeiro não permite que o destruidor entre, porque já está dizendo ali, há um selo, esse dali é um povo de Deus. Então ali eu não vou causar dano algum. E o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos traz o selo chamado Espírito Santo. Não é assim que diz a carta aos Efésios? O Espírito de Deus nos sela. E esse provavelmente seja o selo. E o selo que será colocado nos ímpios, a gente vai trabalhar sobre eles com duas palavras hebraicas, eu falei desde o início. Lá na frente a gente vai ver isso. Mas o texto aqui traz essa ideia do destruidor que chega para julgar. E é isso que acontece no Apocalipse. As nações estão sendo julgadas, o mundo está sendo julgado. Eu sei, existe uma ideia lá na linha historicista, lembra que a gente falou de 3 linhas? Na linha historicista, há uma ideia de que esse pode ter sido Domiciano, um imperador, mas eu não consigo enxergar dessa forma, porque para mim isso é uma visão futura. E aí mistura-se duas visões, a historicista e a futurista. Então eu vejo isso como uma coisa que acontecerá e que vai ferir a humanidade de uma forma que a humanidade ela precisará refletir, pensar nas atitudes, no que está fazendo. É um tormento que vai tirar do comodismo para refletir. Lá na frente vai dizer que a humanidade não se arrependeu, mas eu creio que muitos se arrependerão neste tempo, mesmo que uma maioria não. E aí, meus irmãos, isso tudo, eu vou usar as palavras de Jesus. Isso tudo aqui é apenas o princípio das dores. Pô, pastor, por que o senhor está falando isso? Por causa do verso 12 que diz, o primeiro ai já passou. E depois disso, 2 ais ainda virão. É um princípio de dores apenas. Meus irmãos, nós temos um privilégio que Deus nos deu. O privilégio é que o ministério da reconciliação está nas nossas mãos.
a gente passa uma mensagem de WhatsApp para uma série de pessoas. Eu mesmo não aguento ver uma mensagem engraçada que eu passo. Não é para todo mundo que eu passo, não, mas para quando eu vejo lá, que eu penso assim, fulano vai achar engraçado isso também. Eu mando, envio. Mas a gente pode usar essa ferramenta para tirar a cegueira do mundo. Começar a passar estudos bíblicos para o mundo inteiro. Eu disse aos irmãos que a gente mandou preparar uns formulários para que a gente possa dar estudo, inclusive os evangelhos de João, a outras pessoas. Aqueles estudos indutivos do evangelho de João. Aqueles 3 RDs, RD1, RD2 e RD3 de missões nacionais, que desde dos estudos indutivos até o acompanhamento pré-batismo pode ser feito, a gente pode fazer isso. Precisamos compreender a necessidade de que a igreja continue crescendo, de que a igreja evangelize, de que a igreja visite, mesmo que não possa fazer isso presencialmente. Eu passo na frente da casa da irmã Eunice quase sempre. Quase sempre. Esses dias passei de novo, falei com a Elaine, Elaine, não tenho coragem de entrar. Porque eu tenho receio da gente estar contaminado e a irmã Lia pegar, a própria irmã Eunice pegar, passar para a irmã Lia, né? Aí eu vou na casa de alguém que diz, não, pastor, eu quero que o senhor venha aqui, porque eu quero que o senhor venha com as pessoas pegarem umas coisas aqui. A gente sempre está lá nessa casa, na mesma rua. A gente passa na porta e eu não entro. A irmã Arlinda fez aniversário, que dia foi, Nina? Foi dia 25, não foi? Agora, recente. Eu fiquei tentado em ir lá. Eu disse, eu vou lá. Eu digo, não vou. Eu vou lá e, de repente, acontece dela estar acometida, né? Dessa dificuldade. E aí? Aí eu me seguro. Não vou. Esses dias o irmão Ananias chegou aqui e deu um tchau para a gente de longe. Mas é um casal, ele e a esposa, que tem comorbidades, né? Então a gente tem que ter muita dificuldade, tem muita dificuldade em fazer isso. Mas a gente tem que, pelo menos, começar a contactar com esse pessoal de alguma forma. Aqui já quero mandar um abraço para todos, mas tem que um telefonema, né? Pedi a Elaine esses dias para fazer uns telefonemas. Ligue, porque a pessoa recebe um telefonema, sente alegria no coração. A gente que está pertinho um dos outros, a gente pode fazer isso, meus irmãos. A gente não precisa esperar o grupo de diáconos fazer, a gente não precisa esperar o pastor fazer, né? Tem uma série dos irmãos que fazem isso, que eu sei que faz. Na pandemia, o celular esquentava o ouvido o dia inteiro. Ainda está um pouco assim, mas diminuiu muito depois que a gente está presencialmente. Mas tinha uma irmãzinha que quando ligava com uma voz doce. Meu pastor, estou lhe ligando, meu pastor, porque eu sei que todo mundo exige que o pastor ligue, mas ninguém liga para o pastor. Então estou ligando só para lhe dizer, queria ouvir sua voz, dizer que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, eu como pastor, né, ouvindo aquela ovelhinha ligar, como aquilo foi gostoso. Algumas vezes ela fez isso. Ananias de Val, né? Pastor, estou ligando porque eu sei que o pastor é ocupado, então o soldado liga para o coronel para poder saber como é que o coronel está. Por que eu não vou ligar para o meu pastor? Ele assim, é muito delicado, Ananias, os irmãos sabem disso. Muito carinhoso, né? Tá tudo beleza aí, tudo bem. Sabe que eu estou aqui a postos. Pois não, Ananias. Sempre ligando para a gente. Isso é muito bom. Cadê ele? Ele estava ali fora, porque encheu aqui, né? Sempre muito bom ouvir. A gente precisa fazer isso. Mas muito mais a gente precisa ganhar aqueles que não têm o selo de Deus. Porque, meus irmãos, nos coloquemos no lugar dessas pessoas com este tormento durante 5 meses, desejando a morte e não podendo obtê-la. Só para encerrar, então, vamos pensar como é que um servo de Deus pensa na morte, não é? Mas não é a mesma visão daquele que não é servo do Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso do 20 ao 26, diz assim:
Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que visão interessante. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Paulo estava dizendo, olha, eu sei que morrer é maravilhoso, porque eu estarei com Cristo, mas é necessário estar com vocês para continuar pregando o Evangelho, edificando vocês nesta fé, para que vocês possam ter a certeza, a convicção. E ele diz, então, tanto uma coisa quanto outra, é tranquilo para mim, que a gente tenha esse sentimento no nosso coração, mas que a gente consiga passar para outras pessoas, que elas sejam seladas pelo Espírito de Deus, alcançadas pela graça de Jesus, e de fato façam uma aliança perpétua com Deus, e tenha esse sentimento de que tanto faz estar vivo aqui, e viver esta vida pregando o Evangelho e vivendo as alegrias da presença de Deus em nós, e também tanto faz partir, porque estar com Cristo é muito melhor. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração dos homens o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Paulo também escrevendo aos Coríntios. Que Deus nos abençoe. Ministério de Cânticos. Isso. Vou pedir à igreja para ficar de pé nesse momento. A gente está encerrando. Vamos entoar mais um cântico adorando a Deus. Alfa e ômega, né? O princípio e o fim, aquele que almejamos a sua vinda, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. E quanto de nós desejamos que Ele retorne logo, né? Mas Ele só virá no tempo oportuno. Enquanto isso, vamos seguindo no caminho, fazendo a sua vontade. Ó Alfa. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando.
Ansioso espero, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, Maranata, Maranata, Cristo, Cristo, Filho, nosso Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Oremos, irmãos. Santo Deus, nosso Pai amado, nosso Senhor e Salvador, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um culto, Senhor. Te agradecer por estarmos aqui, ó Deus, juntos, ó Deus, reunidos, ó Deus, adorando o seu nome, Senhor. Santo Deus, queremos te pedir, ó Deus, por toda a nossa família, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um de nós, nossos filhos, esteja cuidando de cada um deles, meu Deus. Esteja abençoando todos que estão assistindo essa live, ó Deus, cuidando de cada um deles, ó Deus, abençoando, Senhor, os ajudando em seus problemas, Senhor. Abençoa, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor nos leve para casa em paz, Senhor, e que o Senhor nos traga de volta, Senhor, em paz. Guarda a nossa saída e a nossa entrada, e que seja tudo para a tua glória, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.